Segundo Pedro, capítulo 1, versos de 5 a 8, diz assim: E vós também, pondo nisto, mesmo toda diligência, acrescentai à vossa fé a virtude a ciência, a ciência a temperança, a temperança a paciência, a paciência a piedade, e a piedade o amor fraternal, e o amor fraternal a caridade. Porque se em vós houver e abundarem estas coisas, não vos deixarão ociosos, nem estareis no conhecimento, nem estéreis no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. A nova versão, na linguagem de hoje, diz assim, segundo Pedro 1, de 5 a 8, por isso mesmo façam todo o possível para juntar a bondade, a fé que vocês têm. A bondade juntem o conhecimento, e ao conhecimento o domínio próprio. Ao domínio próprio juntem a perseverança a devoção a Deus. A essa devoção juntem a amizade cristã, e a amizade cristã junte o amor, pois são essas as qualidades que vocês precisam ter. Se vocês as tiverem e fizerem com que elas aumentem, serão cada vez mais ativos e produzirão muita coisa boa como resultado do conhecimento que vocês têm no nosso Senhor Jesus Cristo. Duas traduções. No caso da Almeida, Revista e Corrigida, fala de virtude, inclinação para o bem. E aqui, na leitura que nós fizemos na versão na linguagem de hoje, fala em bondade. Bondade, conforme o dicionário, significa uma pessoa que tem qualidade de benevolência, uma pessoa boa, uma pessoa completa, perfeita, correta, exata, benigna, afável, generoso, justo e tantas outras qualificações da bondade. Mas a bondade de Deus, e é isso que eu quero nessa noite analisar, no sentido amplo, quais são as qualidades que são incluídas na bondade de Deus? Nós sabemos que Deus é bondoso, e isso é um atributo moral de Deus. E esse atributo moral, quando é moral, nós, salvos em Cristo Jesus, podemos demonstrar no nosso relacionamento entre os irmãos e no nosso relacionamento com Deus. Então a bondade de Deus inclui tudo aquilo que é da personalidade de Deus. E quando nós falamos de Deus, se é da personalidade de Deus, é ideal, é perfeito, e nós, como salvos, precisamos ter. Então, inclui-se nessa bondade de Deus a sua santidade, a retidão, a verdade, inclui o amor de Deus, inclui a benevolência de Deus, a misericórdia de Deus e a graça de Deus. E é isso que eu quero analisar nessa noite. O amor, a benevolência, a misericórdia e a graça de Deus, que nós devemos refletir na nossa vida. Versículo 8 diz ali na linguagem nova, se nós demonstrarmos essas qualidades, nós vamos aumentar o nosso relacionamento vai ser mais perfeito, sabemos que somos pecadores, mas se nós demonstrarmos a bondade de Deus, isso vai facilitar o nosso relacionamento. Vai haver abundância espiritual no relacionamento do povo de Deus, porque nós estaremos cheios daquilo que é a virtude de Deus na nossa vida. Marcos 10, 18, e Jesus lhe disse, por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um que é Deus. Aqui quando aquele mancebo perguntou para Jesus Cristo, dizendo, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus diz para ele, há um só que é bom, é Deus. Então nós, por mais perfeição que possamos demonstrar, nós nunca vamos chegar àquilo que é Deus, mas Deus quer que da sua perfeição nós possamos manifestar, porque a bondade de Deus ela deve ser vista, ela deve estar presente no nosso caráter cristão. Então nós vamos ver em primeiro lugar o amor de Deus. Amor de Deus indica a perfeição da natureza divina. E nós somos continuamente exortados pela palavra de Deus, e aqui Pedro está exortando a demonstrar o amor de Deus na nossa vida. Não deve ser um impulso, não deve ser demonstrado por emoção, deve vir de dentro do nosso ser, de dentro do nosso coração, deve ser algo racional, deve ser algo voluntário e deve ser algo presente
Não quando eu quero, mas dia a dia, no meu relacionamento com os salvos e com as pessoas que não conhecem Jesus Cristo como Salvador. Então Deus foi quem escolheu manifestar o seu amor na nossa vida como salvo, na vida do homem, e não foi nós que escolhemos amar, porque foi Deus que fez isso, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Efésios 1:4. Então, o amor que nós temos dentro de nós, ele vem de Deus, porque ele escolheu que fosse assim. Muitos filósofos negam que Deus demonstre algum sentimento, mas se Deus não tem sentimento, a nossa fé é vã. Porque ele nos amou primeiro para que nós pudéssemos amá-lo. Nós não escolhemos amar a Deus, Deus escolheu nos amar. E nós vamos ver claramente isso em algumas passagens da Escritura que vão mostrar, e nós devemos ter esse conhecimento para mostrar às pessoas, quando pedir razão da nossa fé, o porquê Deus nos amou primeiro. 2 Coríntios 13:11, quanto ao mais, irmãos, regozijai-vos, sede perfeitos, sede consolados, sede de um mesmo parecer, vivei em paz, e o Deus de amor e paz será convosco. Então Deus é amor, e Ele está conosco, o amor dele está conosco. 1 João 4:8, aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. 1 João 4:16, e nós conhecemos e cremos no amor de Deus, que Deus nos tem. Deus é amor, e quem está em amor está em Deus, e Deus nele. Então Deus é amor, e esse amor precisa estar presente na nossa vida. Eis que uma voz no céu dizia, este é meu filho amado, em quem eu me comprazo. Mateus 3:17. Então Deus amou o Filho. Deus amou o Filho de tal maneira que Ele deu, pelo amor dele, ao homem, para que morresse na cruz pelos nossos pecados. João 3,16 narra sobre isso. Então Deus, fazendo o amor que Ele tinha pelo Filho, entregando pelos nossos pecados, que é uma demonstração de maior amor pelo homem pecador, que estava separado de Deus e que pelo Filho se reconcilia com Deus. Então esse é o amor divino. E nós precisamos demonstrar esse amor na nossa vida. Deus ama o mundo, mas o mundo não quer saber de Deus. Mas mesmo assim, Deus escolheu amar, mesmo que o mundo não queira amar. Deuteronômio 7, de 6 a 8, mostra o amor de Deus por um povo rebelde, que é o povo de Israel. Diz lá, porque povo santo és ao Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu para que lhe fosse o seu povo próprio, de todos os povos que sobre a terra há. O Senhor não tomou prazer em vós, nem vos escolheu, porque a vossa multidão era mais do que todos os outros povos, pois vós eres menos em número do que todos os outros povos, mas porque Deus vos amou. Então Deus escolheu Israel para ser seu povo, porque Deus amou, não foi Israel que amou. Israel pouco demonstrou amor por Deus, porque sempre foi rebelde, mas Deus nunca deixou de amar Israel, porque esse é um amor que vem de Deus. E quando nós temos esse sentimento na nossa vida, nós entendemos a magnitude desse Deus que nos salvou. E ele continua lá dizendo, porque o Senhor vos amou para guardar o juramento que jurara aos vossos pais. O Senhor vos tirou com mão forte e vos resgatou da casa de servidão, da mão de Faraó. E ele continua lá no versículo 13 do mesmo capítulo 7 de Deuteronômio. E amar-te-á, Deus falando para aquele povo rebelde, amar-te-á, ou seja, eu vou te amar, independente de tu me amar, eu vou te amar. E vou te abençoar, e vou te multiplicar, e vou te fazer com que o teu fruto do ventre possa prosperar. O fruto da terra, o fruto do cereal, do mosto, do azeite, a criação das tuas vacas, o rebanho do teu gado miúdo, e terra que eu jurei dar a teus pais. Esse é o amor de Deus, que ele quer, claro, que nós o amemos, mas ele não nos amou para que haja a correspondência da nossa parte, mas é o mínimo que nós devemos, como salvos por Cristo Jesus, é demonstrar esse amor, a reciprocidade. Então é esse relacionamento do atributo moral de Deus que o crente precisa demonstrar. Não podemos cobrar das pessoas do mundo, mas
O crente precisa. Por quê? Porque Deus ama a retidão, porque o Senhor é justo, ama a justiça. O seu rosto está voltado para os retos. Salmos 11, 7. O Senhor ama o juízo, porque eu, o Senhor, amo o juízo e aborreço a iniquidade. Eu lhes darei sua recompensa em verdade e farei um concerto eterno com eles. Isaías 61, 8. Então, são tantas passagens bíblicas que nós podemos usar para mostrar que realmente Deus manifesta o seu amor a toda a criatura. E nós devemos amar aqueles que não amam a Deus para que possam ver a abundância do amor que há em nós, porque vem de Deus, não porque eu vou amar porque eu decidi, não, porque assim Deus vai se agradar se eu fizer. Deus vai ter prazer. Então, quando nós amamos ao próximo como a nós mesmos, é demonstrar esse amor. Por quê? Porque o Senhor entregou o que Ele tinha de precioso para nos dar vida. E nós precisamos fazer o quê? Entregar a eles esse mesmo amor que é Jesus Cristo, demonstrar que nós o amamos. Então, essa é a primeira característica da bondade de Deus, o amor. A segunda, a benevolência. Benevolência é a afeição de Deus, aquilo que Ele sente, aquilo que Ele manifesta por criaturas sensíveis e racionais, ou seja, pelo homem. Ele demonstra. Por quê? Porque nós somos obras, somos feituras suas. Como diz lá em Efésios 2:10, para o salvo, somos feitura sua para andar nas boas obras. O homem natural não pode andar nas boas obras. Por quê? Porque não pode agradar a Deus, porque não tem ainda o amor de Deus na sua vida. Deus o ama, mas ele não ama a Deus. Deus, quando fez os céus, a terra, o universo, tudo, do primeiro ao sexto dia, a cada final de dia, Deus viu que era bom. E quando Ele criou o homem à sua imagem e semelhança, Ele lá no sexto dia viu que era bom, porque era o amor de Deus. Deus viu que era bom porque Ele fez aquilo com amor, demonstrou o seu amor na criação com o homem, para que pudesse ter a comunhão com o homem. Visto que os seus dias estão determinados, contigo está o número dos seus meses, e tu puseste limites, e não passará além deles. Jó 14, 5. Mas para aí, se Deus é amor, por que Ele botou limite de dias na minha e na tua vida? Por quê? Se Ele é amor, Deus é justo, nós lemos, Deus é justo. Porque o homem pecou lá com Adão e Eva desobedecendo, o pecado passou a todas as gerações. Então, Deus ama o homem, ama o pecador, mas Deus não pode com o pecado. É por isso que Ele colocou um limite de dias aqui para o homem na terra, mas ainda assim Ele é benevolente. Por quê? Porque Ele está demonstrando o seu cuidado com a criação. Ele poderia ter exterminado o homem no momento que o homem pecou, mas não, Ele é bondoso, Ele demonstra a sua beneficência. O Senhor é bom para com todos, as suas misericórdias são sobre todas as obras. Os olhos de todos esperam em ti, e tu lhes dás o seu mantimento e o seu tempo. Abres a mão e satisfazes os desejos de todos os viventes. Salmo 145, 9, 15 e 16. Então, Deus nos dá o alimento, Deus nos dá a provisão, Deus nos dá um emprego, Deus nos dá tudo que nós necessitamos. Porque Ele ama o homem, mas o homem não tem essa reciprocidade. O homem não reconhece. Contudo, não se deixou a si mesmo sem testemunho, beneficiando-vos lá do céu, dando-vos chuvas e tempos frutíferos, enchendo de mantimento e de alegria o vosso coração. Atos 14, 17, Mateus 5, 45, para que sejais filhos do Pai que está nos céus, porque faz com que o sol se levante sobre os bons e sobre os maus, a chuva desça sobre os justos e sobre os injustos. Que é maior amor de Deus, Ele dá o sol para beneficiar eu como salvo, que já reconheci Jesus Cristo como Salvador, e dá para o incrédulo. Ele teria obrigação de dar para o incrédulo? Não, mas Ele dá porque Ele é amor, Ele quer manifestar o seu amor a toda criatura, mesmo que a criatura não corresponda, não queira o amor de Deus, mas Ele ama. Então Ele beneficia todas as pessoas, porque Deus é amor. Isso faz parte da beneficência de Deus. Agora, Deus é justo. E Ele vai tratar cada um,
vai responder pelas suas obras, né? Ele vai tratar com justiça. Aquele que correspondeu ao amor de Deus, nós vamos ver mais adiante, e aquele que desprezou o amor de Deus vai ter consequências sobre isso. Mas ele assim ama a todos. Então, a bondade de Deus demonstrada no amor de Deus, na benevolência, e a terceira característica, a misericórdia de Deus. A bondade de Deus para com aqueles que estão em miséria ou aflição é a compaixão, a pena e a benignidade. São os mesmos termos da palavra de Deus. Isso é misericórdia. Misericórdia. É uma qualidade eterna de Deus e ela é necessária no relacionamento nosso com Deus e no nosso relacionamento com o nosso próximo. Seja crente, seja incrédulo. Nós temos que demonstrar misericórdia. E nós vamos ver o porquê. Quem nega a misericórdia de Deus para o próximo, agindo de forma injusta com o próximo, recebe consequências sobre a sua atitude. Porque imagina se Deus nos aniquilasse pelo nosso pecado. E muitas vezes nós queremos que aquele miserável que nos fez o mal, que morra. Não temos misericórdia. Porque não queremos tratar aquele atributo moral de Deus na nossa vida, não queremos dar vazão para que a gente possa usar a mesma misericórdia que Deus teve conosco para com o nosso próximo. Então essa é uma qualidade eterna de Deus que nós devemos demonstrar. Lá em Êxodo 33:19, porém ele disse, Deus aqui falando a Moisés, eu farei passar toda a minha bondade por ti e apregoarei o nome do Senhor diante de ti. E terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, me compadecerei de quem eu me compadecer. Êxodo 33:19. Capítulo 32 de Êxodo, Moisés havia se demorado junto a Deus lá no monte 40 dias e 40 noites, e o povo começou a murmurar, cadê aquele Moisés? Cadê aquele Moisés? Começou a pressionar Arão, e Arão cedeu e permitiu que faça Arão um Deus para que nós possamos adorar, porque esse Moisés não sabemos onde ele está. Ele está em contato com Deus, mas ele não volta. Faz um Deus. E aí fizeram o Deus, adoraram aquele bezerro de ouro. Isso trouxe revolta em Moisés e desgostou muito a Deus. E quando Moisés desceu com as duas tábuas do testemunho, com as leis, ele arremessou no chão e quebrou porque ele viu aquela profanação que estava sendo feita ali. E Deus queria consumir aquele povo pelo seu pecado. E Moisés intercedeu, não, Senhor, dá uma chance para esse povo. Ele é miserável, é. Se fosse eu, mata, Senhor, mata, porque não dá para segurar isso aí. Mas não, Deus é misericordioso. Moisés intercedeu, Moisés orou, e aqui no capítulo 33 de Êxodo, ele está ali intercedendo, e Deus manda que Moisés pega esse povo, como quem dizendo, tu que tirou lá do Egito, não jogando para Moisés a responsabilidade, mas Deus estava com tanta ira com aquele povo, e jogou a responsabilidade na mão de Moisés para levar ele adiante. Eu não quero mais estar com esse povo. E aí Moisés disse, Senhor, se tu não for, eu não vou, Senhor, eu quero a tua presença. Tenha misericórdia de nós. Ele suplicou pelo povo, ele intercedeu. E Deus ouviu, porque Deus é misericordioso. Não consumiu. Nós sabemos que depois morreram vários lá, não é o assunto, morreram de praga por causa daquele ídolo. Mas Deus teve misericórdia, porque Moisés intercedeu. Se tu não subir, ó Deus, não nos deixa aí, porque nós vamos ser derrotados, nós não vamos prosperar. Mesmo sendo pecadores, Deus está com a sua misericórdia sobre as nossas vidas. As misericórdias do Senhor são as causas de nós não sermos consumidos. Elas se renovam a cada dia, a cada manhã. Lamentações 3, 22 e 23. Essa misericórdia que Deus mostrou para com Israel, essa misericórdia que Deus demonstra para conosco, irmãos. Deus não é homem para que se brinque com ele. Nós temos que entender a magnitude do poder
dele. Mas que ele é misericordioso, irmãos, ele é misericordioso. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia pelo seu muito amor com que nos amou. Efésios 2:4, Salmo 102:13. Tu te levantarás e terás piedade, misericórdia de Sião, pois o tempo de te compadeceres dela, o tempo determinado já chegou. Então Deus teve misericórdia de Israel. Romanos 11:30-31. Porque assim como vós também antigamente fostes desobedientes a Deus, mas agora alcançaste misericórdia pela obediência deles, assim também estes agora foram desobedientes para que também alcançarem misericórdia pela misericórdia a vós demonstrada. Então Deus teve misericórdia de nós enviando Jesus Cristo. Nós não merecíamos, mas Ele teve misericórdia, porque faz parte do amor, da bondade de Deus. Tiago 5:11. Eis que temos por bem-aventurados que sofrem. Ouviste qual foi a paciência de Jó e viste o fim que o Senhor lhe deu? Porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Então, se nós como salvos, homens de Deus como foi Jó, vivemos em pecado, irmãos, Deus vai mandar juízo sobre nós. Ele tem misericórdia? Tem, mas Ele vai mandar juízo. Mas se nós tivermos atitudes como houve em Jó, nós vamos experimentar dia a dia a misericórdia de Deus em meio às nossas tribulações nesse mundo, para manifestar misericórdia aos nossos pais e para lembrar-se do seu santo concerto. Lucas 1:72. Deixe o ímpio o seu mau caminho, preguei no domingo. Deus exortou lá o povo de Israel. Os pensamentos de Deus não são os pensamentos dos homens, mas Deus tem misericórdia porque Ele conhece a intenção de cada coração. Então Ele se mostra misericordioso para quem Ele quiser. Isso é impressionante, mas é Deus que diz. Deus diz: eu me mostro misericordioso para quem eu desejar ser misericordioso. É o que a palavra de Deus nos fala. Busque a Deus, faça com que a salvação que nós recebemos de forma imerecida, né, ela possa glorificar a Deus com a nossa vida, para que Deus possa nos usar para a sua glória, para que as pessoas possam também experimentar que não tem Jesus Cristo como Salvador, essa mesma misericórdia. Qualidade da bondade de Deus, o amor de Deus, a beneficência de Deus e a misericórdia de Deus. E por último, a graça de Deus. A graça de Deus se refere à bondade de Deus manifesta ao pecador, à pessoa que não merecia. A graça diz respeito ao pecador como culpado, enquanto a misericórdia diz respeito quanto ao pecador miserável. Então a misericórdia, assim como a graça, é um exercício de Deus. Deus vai exercer para com quem Ele desejar. Nós somos desafiados a exercer para com o nosso próximo, mas Deus é soberano nesse aspecto. Ele exerce para quem Ele desejar ter misericórdia e dar a sua graça. A graça de Deus é manifesta em primeiro lugar pela sua paciência e longanimidade. A demora de Deus em castigar o pecado. Êxodo 34:6. Lá, depois de toda aquela confusão que aconteceu com aquele bezerro, mais tarde Ele castigou o pecado do povo. Romanos 2:4 e 5. Ou despreza as tuas riquezas da sua benignidade e paciência e longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento? Mas segundo a tua dureza do teu coração impenitente, entesouras ira para ti, da ira e da manifestação do juízo de Deus. Romanos 3:25, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus. Então, veja, ao qual propôs para propiciação pela fé. Então, a graça de Deus, a misericórdia de Deus, se o homem não tiver fé, ele não vai receber. Por isso que é um arbítrio dele dar para quem realmente crer que Ele é Deus, que Ele é um Deus bondoso, grandioso, misericordioso e que estende a sua graça ao pecador. Mas para isso o homem precisa reconhecer a sua condição de separado de Deus. Deus amou o mundo todo para que ninguém perecesse. Mas o homem não quer. Ele não quer depositar sua fé em Jesus Cristo.
no sacrifício de Cristo. Então, isso é um atributo de Deus em que é compatível a sua graça e a sua misericórdia dar a quem Ele bem desejar. Segundo Pedro 3:9, Deus não retarda a sua promessa, ainda que alguns tenham por logâmeno, mas Ele é paciencioso, misericordioso para que ninguém se perca, ou seja, para que ninguém seja lançado no inferno sem ter a oportunidade de crer em Jesus Cristo. Segundo Pedro 3:15, e tendo por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o amado irmão Paulo nos escreveu segundo a sabedoria que lhe foi dada. Então Deus é longânimo, mas vai chegar uma hora que vai cessar. E aí vai ser tarde demais para o homem ter acesso à graça de Deus. Então, quando é o tempo de acessar a graça de Deus? Hoje. Aquele que não crê em Jesus Cristo como Salvador precisa receber a salvação em Cristo Jesus. Aceitar que Deus te amou, que entregou o seu Filho para morrer pelos teus pecados. Crer no sacrifício de Cristo. Então, a graça de Deus é manifestada através da paciência e longanimidade e também através da providência para a salvação. A salvação não é obra do homem, é uma obra de Deus, é a obra que o Espírito Santo faz no coração do homem. Mas o homem, ele precisa ser propício a receber a exortação, o chamamento para o arrependimento. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também de todo mundo. 1 João 2:2. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obra para que ninguém se glorie. Efésios 2:8 e 9. Então, manifesta a graça de Deus para a salvação, mas o homem precisa se apropriar disso, ele precisa crer que realmente é Deus que dá isso a ele, de forma sem ele merecer, por causa do pecado que faz separação com Deus. Então Deus manifesta a sua graça àqueles que respondem ao seu chamado. Aquele que responde ao chamado do Senhor. Aqueles que buscam ao Senhor. Deus nos elegeu nele antes da fundação do mundo para que fôssemos irrepreensíveis diante dele em amor. É o amor de Deus. Predestinou para filhos de adoção em Cristo Jesus, pelo seu beneplácito da sua vontade, ou seja, a sua vontade está sobre tudo. Louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis no amado. Atos 18:27, querendo ele passar a Cássia, animar os irmãos e escrever aos discípulos que o recebesse, o qual, tendo chegado, aproveitou muito aos que pela graça criam. Então, precisa crer para ter a graça do Senhor manifesta em sua vida. 2 Coríntios 2:9, e para isso vos escrevo também, por essa prova saber que sois obediente em tudo. Precisa ter a graça de Deus, obedecer ao chamado do Senhor. Então, o nosso versículo 8 diz ali no nosso texto, porque se em vós houver abundância destas coisas, não vos deixarão ociosos nem estéreis no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, nós como salvos, se olhamos para Deus na pessoa de Jesus Cristo, nós temos em Jesus Cristo a imagem ideal para vivermos nesse mundo e nos relacionarmos com Deus. A imagem do Senhor, ela é fundamental no relacionamento com Deus, porque nós tendo a bondade de Deus, irmãos, nós seremos um instrumento de demonstração do seu amor, da sua benignidade, da sua misericórdia, da sua graça no relacionamento com os incrédulos, para que eles também possam se apropriar. Deus quer usar a cada um de nós para que as pessoas sejam impactadas e possam receber aquilo que Deus oferece através de Jesus Cristo. Quando ele fala lá, para que não sejais ociosos, quando nós nos preocupamos com as coisas desse mundo, ele está falando, nós somos ociosos. Nós não vamos ter tempo de nos dedicarmos a mostrar essas características na nossa vida para as pessoas do mundo. E Deus nos exorta
através do apóstolo Pedro aqui, para que nós possamos desenvolver um relacionamento diário com o Senhor, não andar ocioso, mas produzir frutos do arrependimento que nós já tivemos, da graça de Deus que está conosco, para que as pessoas possam crer em Jesus Cristo como Salvador. E aquele talvez que nos acompanhe pela internet que não crê em Jesus Cristo como Salvador, precisa aceitar o amor de Deus através de Jesus Cristo, que pagou o preço da culpa do pecado na cruz por ti. A misericórdia de Deus, não receber de Deus aquilo que tu merece, que é um inferno. Deus pode te mandar para o inferno. Por quê? Porque Ele só não te mandou ainda porque Ele tem misericórdia. O amor de Deus, algo que nós não merecemos, mas Deus nos deu através de Jesus Cristo. E a graça é o favor imerecido. Qual é o favor imerecido? A salvação e habitar eternamente na presença de Deus no céu. Por quê? Porque Jesus Cristo pagou o preço pelos nossos pecados. Então, que a palavra de Deus faça obra em cada coração e que cada um de nós, salvo ou não salvo, tome decisões que possam manifestar a bondade de Deus nas nossas vidas. Amém?